A luz do fim de tarde se infiltrava pelas persianas entreabertas, desenhando listras quentes pelo pequeno apartamento em um bairro tranquilo do Rio de Janeiro. Lucas parou na soleira da porta, hesitante. Talvez fosse o ar entre eles, que nas últimas semanas se tornara cada vez mais denso. Na cozinha, Isabela preparava um café, sua presença silenciosa emitindo uma energia que de alguma forma o atraía. Mas cada vez que seus olhos se encontravam, uma corrente elétrica, impossível de descrever em palavras, parecia fluir entre eles. Ele mudou levemente o peso do corpo, seus dedos roçando o batente da porta. Naquele instante, o mundo pareceu desaparecer, e apenas ela existia. Ela levantou a cabeça e seus olhares se cruzaram. Havia algo em seus olhos que as palavras não podiam explicar. As risadas triviais e as memórias compartilhadas nas últimas semanas vieram à mente em um único momento. Parecia que não estavam em uma simples convivência, mas em uma dança sutil, onde sentimentos proibidos e emoções ainda não confirmadas se entrelaçavam. Uma calidez sutil e pegajosa pairava no ar. O aroma do café misturado com o seu perfume suave criava uma tensão silenciosa que parecia abalar as fronteiras. Ele queria falar, queria admitir a atração em seu coração, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, hesitando em sair. Ela também parecia igualmente cautelosa. A cada olhar, a cada toque, a sensação de um coração batendo secretamente era transmitida. Isso não era uma simples atração. Era uma história tecida pelo peso de vidas já vividas, por arrependimentos e esperanças, e pela ternura que restava em meio às cicatrizes do tempo. Ela não era simplesmente uma mulher com quem ele dividia o teto. Era uma presença que trazia um tremor à sua rotina. E ele, para ela, era alguém que a lembrava simultaneamente da alegria e da culpa que a vida ainda podia oferecer. A convivência deles era um choque de mundos diferentes, repleta de um desejo cauteloso de conexão. Quando ele deu um passo à frente, o próprio ar pareceu tremer. Até mesmo o menor contato, o roçar de seus dedos, estava carregado de tensão. Os espectadores prenderiam a respiração, observando aquele momento. Será que eles conseguiriam encarar seus sentimentos? Ou essa atração proibida apenas pairaria na fronteira tênue entre eles? Quando ele deu mais um passo, o ar no apartamento ficou silencioso, como se prendesse a respiração. Ela segurava uma pequena xícara de café na cozinha, mas era possível sentir a ponta de seus dedos tremendo sutilmente. O espaço entre os dois era pequeno, mas dentro dele, uma tensão pairava como se o tempo tivesse parado. Ele a observava em silêncio, tentando reprimir os sentimentos que vinha sentindo nos últimos dias. Mas o sorriso sutil e a sobrancelha levemente arqueada que ele descobriu em seu olhar o fizeram perceber que não conseguia esconder seu coração. Como foi seu dia? Ele perguntou. Como se não fosse nada, mas sua voz carregava um tremor. Ela parou por um momento e olhou para ele. Seus olhares se cruzaram, e no breve silêncio, muitas palavras foram trocadas. Uma atração que podia ser sentida sem ser dita. Ela sorriu lentamente, mas seu sorriso continha tanto doçura quanto cautela. Ele deu um passo à frente, fazendo um pequeno contato, como se roçasse perto de seu pulso. Por um instante, o corpo dela se encolheu levemente, mas logo ela moveu a mão naturalmente, colocando o café sobre a mesa. Foi um toque mínimo, mas o ar entre eles pareceu esquentar ainda mais. Era um momento de hesitação, de tentar ou não outro pequeno contato, como se para confirmar os sentimentos um do outro. Ela pegou a xícara e se moveu, como se tentasse desviar o olhar de propósito, mas ele não a perdeu de vista. Ele observou o momento em que a luz do sol tocou seu cabelo, fazendo-o brilhar, e sentiu seu coração se encher de emoções complexas. Era o instante em que sentimentos guardados por muito tempo em seu coração emergiam lentamente à superfície naquele pequeno espaço. "O que vamos jantar hoje à noite?" Ela perguntou com calma, mas sua voz tinha um eco caloroso. Ele hesitou por um momento, depois respondeu, contendo um sorriso. "Algo simples. Deixa que eu preparo." Aquela única frase pareceu diminuir um pouco mais a distância entre eles. O olhar que transmitia mais do que palavras e a tensão sentida na ponta dos dedos.
Por um momento, ficaram parados em silêncio. Sob a luz da cozinha, suas sombras se estendiam, e o pequeno espaço estava preenchido apenas por suas respirações e os batimentos de seus corações. Ele pensou consigo mesmo. Queria que este momento não acabasse. Será que ela sentia o mesmo? Pela forma como seus dedos tremiam levemente ao segurar a xícara, ele percebeu que ela também sentia essa tensão. Ele a observou tomar o café, sem conseguir dizer nada, apenas controlando a respiração. Com uma coragem momentânea, ele disse: "Obrigado por estar aqui hoje." Foi uma frase curta, mas cheia de sinceridade. Ela parou por um instante. Depois respondeu com um pequeno sorriso: "Eu também." Naquele sorriso, havia uma miríade de emoções: alívio, excitação e um sentimento que nem ela mesma conseguia admitir. O tempo passava devagar. Em seus corações, o desejo de se aproximar e a cautela que ainda restava colidiam. Seu coração tremia, mas ao mesmo tempo, ele sentia algo o detendo. Ela sentia o mesmo. Eles se queriam, mas tinham medo de dar mais um passo. Naquela noite, a breve conversa na cozinha e os poucos olhares trocados foram suficientes para aquecer a tensão entre os dois. Pequenos contatos, olhares sutis, e no silêncio contido, todas as emoções brilhavam, e o espectador podia sentir que seus corações estavam à beira da explosão. Ainda não havia uma cena de mãos dadas ou um abraço, mas o espaço já estava repleto de uma emoção ardente. Neste pequeno apartamento, na cozinha e na sala, os dois se sentiam cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, ambos ainda não conseguiam tomar uma decisão. Entre o sentimento proibido e a afeição mútua, a tensão se aprofundava e os espectadores aguardariam, prendendo a respiração, para ver como a próxima cena se desenrolaria. Naquela noite, o ar no pequeno apartamento ainda estava quente. A luz acolhedora da cozinha se espalhava pela sala, alongando as sombras. Os dois estavam lado a lado, mas as barreiras em seus corações pesavam. O desejo um pelo outro impregnava o ar, mas algo que não podia ser dito em voz alta os separava. Ele estava sentado no sofá em um canto da sala, mas seus olhos estavam fixos nela. Ela segurava a xícara de café, mas seu olhar se voltava constantemente para ele. No momento em que se olhavam em silêncio, todas as palavras se tornaram desnecessárias. Mas, ao mesmo tempo, os sentimentos acumulados no silêncio pareciam mais aguçados. Eles se queriam, mas, ao mesmo tempo, havia um instinto de cautela que dizia que não deveriam se aproximar tanto quanto desejavam. "Aqui está um pouco escuro, não acha?" Ela perguntou com uma voz baixa. Era uma simples pergunta sobre a iluminação, mas seu coração bateu forte. Ele moveu a mão levemente, querendo se aproximar dela, mas parou. O fluxo imprevisível de seus sentimentos o segurava. Ela o observou por um momento. Depois, colocou o café na mesa e soltou um pequeno suspiro. O olhar dele permaneceu em seu pulso, onde seus dedos se roçavam. Suas mãos se tocaram brevemente, e naquele instante, a respiração de ambos pareceu parar. Aquele pequeno contato foi tão intenso, suficiente para despertar o anseio profundo em seus corações. Mas ele deu um passo para trás. O desejo de se aproximar e o medo de desmoronar se chegasse perto demais se entrelaçaram. "O passado ainda pesa no seu coração?" Ele perguntou com cuidado. Ela baixou a cabeça por um momento. A pequena sombra em seus olhos parecia revelar os segredos e arrependimentos que ela carregava como um fardo. "Sim, há muitas coisas que ainda não resolvi." Sua voz era baixa e suave, mas havia uma rachadura em algum lugar. Ele assentiu, sentindo o peso escondido em suas palavras. Em seu coração, a afeição e a compaixão por ela se sobrepunham. Eles se queriam, mas ao mesmo tempo não queriam tocar nas feridas um do outro. Pareciam se afastar, mas na verdade, o desejo um pelo outro era tão forte que eles se continham. Ela se aproximou da janela por um momento e olhou para fora. Lá fora, a luz dos postes de rua se espalhava suavemente, e todo o condomínio estava mergulhado na noite silenciosa. Ele se aproximou dela com cuidado, mas não conseguiu estender a mão. Apenas a presença dela era suficiente para incendiar seu coração.
mas ele sabia que estavam arriscando demais para acender essa chama imediatamente. Acho que não deveríamos, ela disse baixinho. Soou como uma confissão, mas ao mesmo tempo era uma voz tentando se conter. Ele controlou a respiração e assentiu. Ele sabia muito bem o que ela queria, mas a ideia de que, se permitisse, ambos poderiam não conseguir lidar com as consequências abalou seu coração. Enquanto estavam próximos, seus dedos se roçaram brevemente. Desta vez, ninguém recuou. No momento em que seus olhares e corações se encontraram, todo o espaço se encheu de tensão. Eles sabiam que a simples presença um do outro era suficiente para aquecê-los. Mas logo, ela deu um passo para trás. Ele ficou surpreso com o movimento, mas ao mesmo tempo, entendeu. O motivo pelo qual ela recuou não era uma simples rejeição, mas porque sentiu o anseio em seu coração de forma muito profunda. O desejo de se aproximar e o medo de não conseguir lidar com esse sentimento se cruzaram. Vamos com calma. Pouco a pouco, ela disse baixinho. Naquelas palavras, havia uma mistura de alívio e anseio. Ele assentiu lentamente, respeitando suas palavras. Mas no fundo de seu coração, ele sabia que a tensão entre eles já estava à beira da explosão. Naquela noite, o apartamento estava silencioso, mas os corações dos dois estavam ardendo. Sentimentos contidos, dedos que se roçam, o desejo de se aproximar e, ao mesmo tempo, a fronteira a ser mantida. Tudo se entrelaçava, e o espectador prenderia a respiração, esperando pelo próximo momento. Ainda não haviam se dado as mãos ou se abraçado, mas o espaço já estava fervendo. A história deles estava assim, sutil e lentamente, mas certamente derrubando os muros de seus corações. Com a adição de sentimentos proibidos, segredos escondidos e obstáculos externos, essa tensão foi transmitida de forma mais profunda e intensa ao espectador. Naquela noite, o apartamento estava mais silencioso que o normal. A luz dos postes de rua entrava suavemente no quarto e as sombras na parede se estendiam. O ar não estava frio, mas cada respiração estava carregada de tensão. Os dois estavam parados entre a sala e a cozinha, mas o espaço parecia eletrizado. Ele ainda a observava. O que seu olhar dizia era simples. Queria se aproximar, mas tinha que parar. Ela sentia o mesmo. No momento em que seus dedos se roçaram, a respiração de ambos tremeu sutilmente. Ambos sabiam o quanto um pequeno contato podia evocar emoções. Na verdade, ela começou baixinho. Sua voz tremia, mas seu olhar nunca se desviou. A honestidade contida naquele tremor era o que ele sentia há muito tempo. Ele sentiu seu coração bater descontroladamente, mas as palavras não saíam facilmente. A mão dela se movia sutilmente, segurando a xícara de café, mas agora até isso parecia pesado. Não quero mais esconder o que sinto, ela continuou. A urgência contida na curta frase o fez parar. Ele controlou a respiração, tirou as mãos dos bolsos e se moveu lentamente em direção a ela. Um passo, e depois outro. À medida que o espaço diminuía, a tensão se aprofundava. Naquele instante, a ponta de seus dedos tocou perto do pulso dela. Foi por um breve momento, mas aquele roçar se espalhou como uma faísca prestes a explodir. Seus olhares se encontraram, e neles, inúmeras emoções se cruzaram. Desejo, medo, alívio, excitação. Ambos prenderam a respiração. Sei que não deveríamos, mas... Ela murmurou baixinho. Aquelas palavras continham o desejo de quebrar o tabu e, ao mesmo tempo, o sentimento de não querer perder aquele momento. Ele assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Ele podia falar o suficiente com seu olhar. Eles se concentraram completamente na presença um do outro. Os dedos se roçaram, os olhares se encontraram, e a tensão no ar era palpável. Todos os elementos externos desapareceram, e apenas o momento deles existia. Ele moveu a mão lentamente para mais perto dela, mas parou, como se estivesse ganhando tempo. Ela também prendeu a respiração, aceitando o movimento. Ela parou no meio da frase. Naquela hesitação, havia inúmeras emoções. Ele olhou para o rosto dela com cuidado e percebeu uma coisa em seu coração.
Naquele momento, eles já haviam aberto completamente seus corações um para o outro. Com um único toque, o coração batia ardentemente. A ponta dos dedos dela tocou as costas da mão dele, e ele fechou os olhos por um momento. Todo o desejo e anseio, contidos naquele breve instante, não podiam ser expressos em palavras. A respiração e o calor um do outro. A corrente criada por aquele breve contato dominou todo o espaço. Podemos ficar assim, só por um momento? Ela perguntou baixinho. Aquelas palavras pareciam liberar com cuidado um coração prestes a explodir. Ele assentiu sem dizer nada. Palavras não eram necessárias. A presença um do outro era suficiente. O tempo parecia passar devagar. Os dois se olharam, ouvindo a voz no fundo de seus corações. Seus corações já haviam se alcançado, mas ao mesmo tempo, o sentimento de querer proteger um ao outro permanecia. O desejo de se aproximar, mas o medo de perder aquele momento. Esse equilíbrio sutil elevou a tensão ao seu clímax. Seus dedos se roçaram por um pouco mais de tempo e eles se aproximaram ainda mais. Suas respirações se encontraram e o calor dos dois encheu o espaço. A emoção transmitida apenas pelo olhar, o calor sentido no silêncio momentâneo. Naquele instante, o espectador podia sentir a emoção prestes a explodir em sua própria pele. Ela pousou a mão levemente sobre a dele. Naquele momento, seu coração bateu como louco, mas nenhum dos dois deu o último passo. Querendo confirmar os sentimentos um do outro e, ao mesmo tempo, agarrar-se àquele momento precioso, os dois pararam por um instante. O que eu deveria dizer agora? Ele murmurou baixinho. Até mesmo aquelas palavras tremeram suavemente. Ela sentiu o calor vindo da ponta de seus dedos e a emoção fluindo de seus olhares. E no silêncio, eles leram o coração um do outro. Já sentiam tudo, mas não precisavam dizer nada. Naquele instante, o apartamento parecia ter o tempo congelado. A tensão contida, o roçar dos dedos, o olhar trocado, tudo parecia vivo, cena por cena, para o espectador. Sem palavras, eles estavam completamente imersos um no outro, e essa imersão fez todo o espaço tremer. E eles pararam, sem dar o último passo, no momento em que estavam prestes a se tocar. Mas naquela pausa, toda a emoção já estava à beira da explosão. Tensão e calor, desejo e medo. Tudo se condensou em um único ponto, fazendo o espectador prender a respiração, esperando pelo próximo momento. A chuva começou a cair suavemente do lado de fora da janela. O ar da noite estava fresco, mas estranhamente quente, e a iluminação dentro do apartamento era suave. Entre a sala e a cozinha, eles decidiram não mais reprimir seus sentimentos um pelo outro. No longo silêncio, sentiam o ar, a respiração um do outro, até mesmo os batimentos cardíacos. Ele se aproximou dela lentamente. Ela fechou os olhos em silêncio, esperando por seu movimento. Passo a passo, à medida que o espaço diminuía, a tensão fluía pelo ar como uma corrente elétrica. Sentindo a respiração dela tremer levemente, ele parou e pegou a mão dela com cuidado. Naquele instante, o calor de seus corpos se infiltrou pela ponta dos dedos. Finalmente. Estamos aqui. Sua voz era baixa e suave. O coração foi transmitido antes das palavras. Ela ouviu suas palavras e sorriu levemente. Sua respiração roçou seu rosto. No olhar deles, agora havia uma sinceridade e um desejo que não precisavam mais ser escondidos. Eles estavam próximos, mas não se apressaram. Lentamente, apoiaram-se um no outro, trocando sentimentos apenas com olhares e respiração. O cabelo dela caiu suavemente sobre o ombro dele, e a ponta de seus dedos roçou sua cintura, transmitindo emoção. Não era o corpo, mas a alma que se comunicava. O som da chuva lá fora era suave. Aquele som fluía suave e secretamente, como uma música de fundo envolvendo seus corações. Eles se olharam, confirmando seus sentimentos em silêncio. A mão dele se moveu lentamente pelas costas dela, e ela se entregou ao movimento, soltando um pequeno suspiro. Cada respiração lia o coração um do outro. Você aguentou por tanto tempo, não é? A voz dela tremia, mas por outro lado, estava misturada com alívio e libertação. Ele assentiu,
acolhendo as palavras dela no fundo de seu coração. Agora, eles se sentiam completamente. O contato dos dedos, o leve roçar dos ombros, os olhares que se encontravam, tudo era sinceridade um pelo outro. Ela se inclinou lentamente em seu abraço. O braço dele a envolveu naturalmente e suas respirações se alinharam. Naquele momento, o mundo se desconectou e apenas o espaço deles existia. Não era o encontro de seus corpos, mas o momento em que suas emoções se infiltravam uma na outra. Ele apoiou a cabeça dela com cuidado em seu ombro, alinhando sua respiração. A respiração dela tocou seu pescoço e ele sentiu seu coração derreter com aquele calor. Emoções que não podiam ser expressas em palavras. A excitação e a tensão que haviam sido reprimidas agora eram transmitidas por olhares, respiração e pequenos toques. "Estou feliz por você estar aqui", ele sussurrou baixinho. Ela fechou os olhos, acolhendo o sussurro em seu coração. Suas palavras se espalharam pelo ar, aquecendo o coração dela. Eles se comunicavam o suficiente, sem precisar falar. Os dois se moveram lentamente, sentindo o calor um do outro. Cada pequeno gesto carregava emoção, a tensão transmitida pelo roçar dos dedos, o calor sentido quando os ombros e a cintura se tocavam levemente. Não era um simples contato, mas uma forma de trocar seus corações. A chuva começou a cair com mais força. Mesmo sob a chuva que se via pela janela, o mundo deles estava focado apenas um no outro, ponta dos dedos e ombros, cabelo e respiração. Cada pequeno gesto continha emoção. Sentindo-se mais próximos do que nunca, o desejo e a excitação em seus corações estavam prestes a explodir. "Não quero perder este momento", ela sussurrou baixinho. A mão dele se moveu ao longo de sua cintura, respondendo às suas palavras. "Nem eu." Os corações dos dois pareciam se fundir em uma única frase. Eles ainda se olhavam, aproximando-se lentamente. Os dedos se roçaram, os ombros e os braços se tocaram levemente. Sem palavras, eles se liam apenas com emoção. A respiração se misturou, os corações se tocaram e o anseio em seus corações se infiltrou na realidade. O som da chuva à noite, a iluminação suave do interior, a respiração lenta e sincronizada, o roçar dos dedos, tudo se uniu para envolver o mundo deles. Naquele momento, emoções indescritíveis encharcaram seus corpos e mentes. Eles já sentiam tudo, mas o último passo ainda restava. E eles pararam, olhando um para o outro, alinhando a respiração, sentindo o calor. Seus dedos se tocaram, mas em seus corações eles já haviam se alcançado completamente. Em silêncio, no ar daquela noite e no som da chuva, eles confirmaram seus corações. Naquele momento, o espectador já podia sentir todas as emoções em sua pele. Não um simples contato ou ação, mas uma intimidade pura e elegante criada por emoção, respiração, calor e coração. O mundo deles estava prestes a explodir, mas ao mesmo tempo, tudo parecia perfeitamente parado. A luz da madrugada infiltrava-se lentamente no apartamento. Gotas de chuva ainda se acumulavam na janela, e o barulho da cidade era um murmúrio distante e suave. No lugar do calor e da excitação da noite, restava um estranho silêncio, juntamente com uma torção no coração. Os dois ainda se lembravam do calor um do outro, mas ao mesmo tempo enfrentavam o peso emocional que aquela noite trouxera. Ele sentou-se no sofá, olhando para o teto. As emoções sentidas durante a noite giravam em sua cabeça como um redemoinho. A respiração dela, o toque de seus dedos, a sinceridade que sentiu em seu olhar, tudo parecia vivo. Mas, ao mesmo tempo, em um canto de seu coração, a culpa e a confusão se instalaram. Isso é amor? Ou foi simplesmente uma fuga momentânea? Ele se perguntou, mas a resposta não veio facilmente. Ela, na cozinha, preparava um café, segurando as mãos em silêncio. Por um longo tempo, não disse nada. A presença dele estava ao lado, mas ao mesmo tempo, seus corações ainda não estavam resolvidos. O calor e a intimidade daquela noite permaneciam, mas agora era o momento de encarar a realidade. Perguntas não ditas flutuavam no ar. "O que aconteceu ontem à noite? Foi certo?" Ela perguntou com uma voz baixa. Ele prendeu a respiração por um momento e olhou para ela.
Havia muitas emoções a serem sentidas em seu olhar, mais do que poderiam ser respondidas com palavras. Ele assentiu lentamente e segurou a mão dela com cuidado. Aquele pequeno contato foi suficiente para confirmar que eles ainda estavam conectados. No entanto, a paz da manhã era, por um lado, pesada. Ela ocasionalmente fechava os olhos, sentindo a ponta de seus dedos, lembrando-se da noite anterior. Excitação e doçura, e ao mesmo tempo, confusão e culpa. Ele a observava, mas hesitava, sem saber o que dizer. Seus corações ainda se voltavam um para o outro, mas preocupações realistas e conflitos internos os invadiam constantemente. O aroma de café se espalhou pelo apartamento. Com pequenas xícaras nas mãos, os dois não se falaram por um longo tempo. Em vez disso, sentiram as emoções que permaneciam no ar. A simples presença um do outro fazia seus corações vibrarem e, com um único olhar, trocavam inúmeras emoções. Naquele momento, nenhuma palavra era necessária. Ela sorriu suavemente. O que devemos fazer agora? Segurando a mão dele, ela fez a pergunta com o olhar. Ele hesitou por um longo tempo, depois sussurrou baixinho. Por hoje, vamos apenas sentir um ao outro assim. Palavras não são necessárias. Ela assentiu, segurando a mão dele com mais força. O calor transmitido pela ponta dos dedos parecia acalmá-los, um pouco. Mas, mesmo na paz, havia uma pequena ondulação. A porta se abriu ligeiramente, e um visitante inesperado entrou. Ele ficou tenso instantaneamente. Ela também mostrou um olhar surpreso. Na porta estava uma velha amiga dela, uma visita surpresa. Ela sorria, mas naquele momento, a tensão dos dois se tornou ainda mais palpável. Oi! Desculpa aparecer assim, estava passando por perto, disse a visitante alegremente. Mas suas palavras apenas tornaram a tensão dos dois mais nítida. Com a intimidade e a excitação da noite anterior ainda presentes, a súbita invasão da realidade externa os tornou ainda mais conscientes de seus sentimentos. Ela sorriu brevemente para a amiga, mas seu olhar voltou para ele. No olhar dela, ele sentiu confusão e desejo, e ao mesmo tempo, estabilidade e conexão. Um pequeno toque era suficiente para confirmar a presença um do outro. Mas agora, com a entrada de um elemento realista, as emoções se tornaram ainda mais complexas. Depois que a visitante saiu, os dois ficaram em silêncio novamente. Olhando um para o outro, tentavam organizar seus corações entre a noite passada e a manhã de hoje. Talvez. A gente precise ser mais honesto um com o outro, ela disse baixinho. Segurando a mão dele, ela respondeu com o olhar. Sem palavras, eles entendiam o coração um do outro. Eles juntaram as mãos novamente e se olharam nos olhos. A excitação da noite passada e a confusão desta manhã se misturaram, e seus corações se conectaram ainda mais profundamente. No momento em que se tornaram honestos um com o outro, apesar das interrupções externas e dos conflitos internos, o vínculo entre os dois se aprofundou. É uma sorte eu ter você, ele sussurrou baixinho. Ela fechou os olhos, acolhendo o sussurro no fundo de seu coração. Emoções indescritíveis se infiltraram completamente em seus corações naquele momento. Com o calor um do outro, a respiração, o pequeno toque dos dedos, eles podiam sentir tudo. Naquela manhã, o apartamento ainda estava silencioso, mas no ar, tensão e excitação, amor e confusão se misturavam. Olhando um para o outro, organizando seus corações e sentindo simultaneamente a realidade externa e o conflito interno, os dois criaram uma conexão ainda mais profunda. Eles se aproximavam, mas no momento em que sentiam o coração um do outro em silêncio, cada olhar, cada toque, cada respiração estava repleta de emoção. Ainda não havia respostas para todas as perguntas, mas a estabilidade e a conexão que a presença um do outro proporcionava eram suficientemente fortes. A chuva ainda caía suavemente do lado de fora da janela, e seu som, misturado ao silêncio da manhã, envolvia os corações dos dois. Passando pela noite e pela manhã, eles se olharam, preparando-se para o próximo passo. As emoções eram complexas, mas ao mesmo tempo mais profundas, e a coragem de serem honestos um com o outro surgiu. Naquela noite,
O apartamento estava em um silêncio pacífico. Lá fora, a chuva ainda caía suavemente, mas o interior estava cheio de calor e ressonância, junto com uma iluminação acolhedora. Eles se olharam, refletindo lentamente sobre a jornada de seus corações, que se estendeu da noite anterior e da manhã até hoje. Ele colocou a mão sobre a cabeça dela e tocou sua testa suavemente. Ela fechou os olhos, sentindo aquele calor no fundo de seu coração. O calor transmitido pela ponta dos dedos, a intimidade no silêncio onde suas respirações se misturavam. Palavras não eram necessárias. Todas as emoções eram suficientemente transmitidas pela presença um do outro. Será que vamos ficar bem agora? Ela sussurrou baixinho. Ele sorriu e assentiu lentamente. Sim, vamos ficar bem. Tudo até hoje nos trouxe até aqui. Naquelas palavras estavam contidas a excitação da noite anterior, a confusão da manhã e até mesmo os conflitos internos. Foi o momento em que seus sentimentos, um pelo outro, se aprofundaram, e ao mesmo tempo eles passaram a se entender. Eles se sentaram lado a lado no sofá, segurando firmemente as mãos um do outro. O calor transmitido pelo roçar dos dedos e a sensação de suas respirações se alinhando. Já podiam ler o coração um do outro sem precisar dizer tudo. A tensão e o desejo desapareceram. E em seu lugar, uma profunda sensação de estabilidade e paz chegou. Ela apoiou a cabeça levemente no ombro dele. Ele a abraçou, sentindo até mesmo sua pequena respiração. Obrigado por estar aqui. A voz dela era baixa e suave, mas seu coração estava cheio de sinceridade. Ele acariciou a cabeça dela e respondeu: Eu também tenho sorte de ter você. A tensão da noite e a confusão da manhã já estavam passando lentamente. A chuva parou, e do lado de fora da janela, a luz do sol da manhã começou a entrar suavemente. Aquela luz iluminou seus rostos de forma sutil, trazendo consigo um calor e uma ressonância. Suas testas se tocaram, e de mãos dadas, eles sentiram paz e estabilidade no fundo de seus corações. Podemos ser um pouco mais honestos agora? Ela perguntou baixinho. Ele pensou por um momento, depois assentiu suavemente. Sim, sermos honestos um com o outro e compartilhar nossos corações. Isso nos tornará ainda mais próximos. O coração foi transmitido antes das palavras. No olhar um do outro, sinceridade, alívio e a esperança de um novo começo podiam ser vistos. Naquela tarde, eles saíram para a varanda do apartamento e observaram o exterior por um momento. A paisagem da cidade estava calma, e o ar, depois que a chuva parou, estava claro e limpo. De mãos dadas, apoiados um no outro, eles não pareciam mais simples colegas de apartamento, mas pessoas que se entendiam profundamente e compartilhavam seus corações. Acho que não vou esquecer este momento, ele sussurrou baixinho. Ela apertou a mão dele levemente e respondeu: Eu também. Naquelas palavras estavam contidas as feridas do passado, a confusão, o desejo e, finalmente, o sentimento um pelo outro. Agora estava claro o quão grande força a presença um do outro se tornou para cada um. A tensão da noite, a confusão da manhã e a paz de hoje, todos esses momentos se acumularam, e agora eles podiam abrir completamente seus corações um para o outro. O roçar dos dedos, o toque suave na testa, a sinceridade no olhar, tudo mostrava seu amor e conexão. Naquela noite, eles se sentaram no sofá, olharam para o rosto um do outro e sorriram levemente. Levamos muito tempo, não é? Ela disse suavemente. Ele acariciou a cabeça dela e respondeu: Sim, mas agora estamos aqui. No momento em que seus corações se tocaram, emoções indescritíveis foram totalmente transmitidas. O tempo passou, e o céu lá fora escureceu lentamente. Depois de sentirem plenamente seus corações e emoções um pelo outro, eles decidiram passar uma noite pacífica juntos. A tensão e o desejo já haviam passado, e o que restava era um calor acolhedor e um sentimento terno um pelo outro. Finalmente, ele beijou sua testa suavemente. Ela fechou os olhos, sentindo paz e felicidade no fundo de seu coração. Vamos ficar bem agora, certo? Ela sussurrou. Ele sorriu e respondeu: Sim, se estivermos juntos.
Naquela noite, uma paz silenciosa, mas intensa, fluía pelo apartamento, olhando um para o outro, sentindo amor e alívio no fundo de seus corações. A intimidade e a conexão eram suficientes apenas com o toque dos dedos, o olhar, a respiração e o calor. O espectador podia sentir a ressonância e o calor através dessa emoção. Agora, os dois, com os corações completamente abertos um para o outro, aceitando profundamente o amor, a confiança e a presença um do outro, terminaram o dia. No lugar da tensão e da excitação, da confusão e do desejo, uma conexão pacífica e calorosa se instalou. No momento em que suas testas se tocaram, suas mãos se deram e seus corações se comunicaram, a história deles terminou de forma bela. A história deles está apenas começando. Se você quiser ouvir mais histórias de amor no crepúsculo e romances na terceira idade, clique no botão de curtir e inscrever-se. Se você compartilhar seus pensamentos e sentimentos nos comentários, poderemos compartilhar emoções mais profundas na próxima história. Junte-se a nós agora.